Agora sim. Conversa. O que é que queres conversar? Queres conversar sobre o quê? Nós tínhamos combinado falar sobre nós. Então vamos por aí. Vamos por aí. Não sei se isto tem muito interesse para o público. 10 segundos. Então, como é que surgiu esta amizade? Fala, Pedro. Surgiu porque, reparem, quando nós habitamos um lugar, quando estamos num lugar, seja ele trabalho ou das nossas relações pessoais, estabelecemos sempre, ou melhor, a amizade constitui-se como um desafio ao longo do tempo, isto é, eu com um amigo partilho vários gostos, publicidades que há pouco, a poesia, os ecossistemas difíceis de aprendizagem, desculpa o eufemismo, mas se o outro pode ser técnico de fertilidade, o coveiro, eu também posso dizer estas coisas. A leitura, o cinema, a poesia já disse, os autores. Tenho o bom gosto de partilhar no Facebook poemas que eu escolho assim com pinças e eu penso logo, isto dito pela Maria e pela Alexandra, isto tinha outra dimensão. Claro. Como teve, do teu quarto teve uma dimensão, a palavra parda, que é tão bonita para mim, pardo, eu gosto de gatos pardos, gosto... Professor Matos, de investigação com métodos pardos, muito difusos, que são os suculentos, e não gostamos de espartilhos, gostamos de pensamento livre e respeitamos o outro, e às vezes zangamos como? Zangando. Não é? E depois o que é que acontece? Vamos os dois, saímos pela mesma porta e continua a amizade. Zangamos no sentido de acelerar a velocidade das palavras. Estas relações de amizade que se criam em espaços que à partida seriam... espaços frios. Porque... Inóspitos quase, não é? Inóspitos, sim. Como é que é possível, muitas vezes, nós... São espaços que acabam por ser privilegiados, porque nós temos o direito, vá lá, de escolhermos as pessoas. É-nos oferecido um leque de pessoas que nós não escolhemos, estão no nosso dia-a-dia, do nosso trabalho, e oferecem-nos aquelas pessoas. E no mar de centenas, eu já posso dizer milhares, se calhar, já sou velhota, de pessoas que passaram pela minha vida, pela nossa vida, nós temos o grande privilégio de poder escolher pessoas. E é isso que me encanta na escola, é eu poder escolher com que pessoas é que eu posso partilhar algo, e a partir dessa pequena partilha passa-se para outras partilhas, descobrimos que afinal temos tanta coisa em comum e nascem muito poucas amizades. Sabes que eu tenho um amigo? Mas muito duradouras. Sim. Estão aqui algumas. Exatamente. Estão aqui algumas. Pessoas que entram, que saem, já saíram há muito tempo. Outras que ainda lá estão. Mas a escola tem este condão de realmente conseguir oferecer-nos as pessoas que de outra forma se calhar nunca teríamos chegado lá, porque vêm de círculos completamente diferentes, e nós podemos escolhê-las, o que eu acho fantástico. Eu escolhi o Pedro e o Pedro escolheu a mim. Exatamente. E depois a Maria tem uma cultura cinéfila muitíssimo boa. Sentamos onde quer que seja e ela começa a desfiar o cardápio e depois começamos a ter... Depois temos tempo para conhecer as pessoas. Não é? Porque criamos esse tempo. Exatamente. E o tempo, por exemplo, é ir a Bragão, ir à casa da Alexandra, e estamos lá espraiados nas nossas ideias e abraçados na nossa amizade. A Baldaca que nunca sai de casa, veio hoje, eu não sei como é que lhe vou... A Lourenço, a Cristina Lourenço, lembro-me. Repara, a Cristina Lourenço precisava. Não é precisava, ela não precisava. Já tinha as classes cheias. Eu é que precisava. E ela não sabia. Falta-nos uma vaga para o curso de teatro, uma ação de formação de teatro que vai com a Nelinha no Garcia de Horta.
abreviando. Eu preciso disso agora. Chegámos à estreia na Biblioteca Almeida Garrett. Fizemos o nosso espetáculo, cheio de amigos. Se não fossem amigos, nos tinha de ver, não é? Os amigos também são os queridos. E no final era só aquele espetáculo. Eu disse, Cristina, eu não conhecia a Cristina muito bem até esse momento. Estava há pouco tempo na escola. Resumindo, liguei ao Odete Souto, que não está aqui porque não pode, e de repente andámos 2 anos a correr a Zona Norte. E depois temos amigos que publicam no Facebook os teus quadros. Como a Magui. E nós olhamos com mais atenção, e quando podemos entrar no silêncio, essas artes cruzam-se. E cruzando, começam a sair as palavras pétalas de ouro. E para mim, o que disseste em relação à escola, a escola é uma entidade abstrata. A grande vantagem de nós habitarmos, somos habitantes, estou lá há 30 e tal anos, aliás, nunca saí depois de estudar da escola. Nós também não, não é? Somos muito repetentes, somos péssimos, não saímos de lá. Mas o que suscita essas consanguinidades, os meus amigos da escola de Baguinho sabem, e nós saímos porque foi para poupar a gasóleo, não é? Mas continuamos todos juntos. E o Baldac também. Mas mantemos estas conversas, como eu dizia, estas consanguinidades, esta partilha de gostos, de falar dos assuntos que nos interessam. E a existência de apresentar pessoas. Exatamente. Ou seja, nós podemos ser apresentados a 1001 pessoas, não é? Sim. Mas não passou daquela apresentação fortuita, que muitas vezes não tem continuidade. A escola oferece-nos isto, é uma apresentação contínua. Todos os dias nós somos apresentados a uma Parece pessoa. que viramos a página do livro, não é? Exatamente. Cada um portanto, é um livro. Estamos sempre a ser apresentados. E os dias são diferentes, nós não somos iguais. E acho que é uma oportunidade muito rica, porque de outra forma não tínhamos encontrado seres e pessoas tão interessantes que nos marcam a vida, que fazem toda a diferença na nossa vida. Por isso, viva a escola, não é? Viva a escola. E depois, outra casa, um folheto na sala, na mesa, pós-graduação gratuita, professor Matos, gratuita, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, ao lado do Jardim da Sofia. Sim. E lá fomos. E depois, está ali a Clara Patoila, a Odete Souto não está, a Gabriela, de Mesão Frio, a Isabel, da Fiel. E aquela faculdade, se me permite, Com certeza, está aberto. aqueles momentos de irmos Tomar, lanchar, era era pós-laboral, Sim. era qualquer coisa de espetacular. Sim. E fizemos logo ali uma amizade tão grande. Não sei. Sim, e percebemos que era para a vida. Pois, e quase não estamos juntos, não é? No meu caso, quase não te vejo. Sim. Mas sei que és meu amigo. E quando nos encontramos no Constantino Neri, sim, a ti e ao Tomané, o marido eu da até fiquei palerma porque tínhamos 2 amigos Pedro e estavam lá os dois. Sim. Fiquei completamente apalermada quando te vi. Mas isto aqui é bonito. E são estas pequenas coisas. E depois 2 mulheres que estão ali, a Inês. Prometi a mim próprio que não me ia emocionar, mas é um bocado difícil. A Inês e a Sara, que nós às vezes, vocês desculpem, eu gosto, tenho um respeito enorme pelos professores, pelos meus professores, então reverencio-me, mas a escola, sem eles não estávamos lá. Que são as pessoas que, quando nós temos o ofício de professores, eles têm o ofício de alunos, de estudantes. E depois é bonito é caminharmos e estamos sempre juntos, seja qual for o motivo. Ou no teatro. A Sara também lançou um livro há pouco tempo. A Inês, já não estou com ela há algum tempo, não sei, mas sei que ela teve muito sucesso na faculdade, foi uma aluna de mérito, e isso a nós
a mim particularmente, vou lá para mim, é muito prazeroso. Claro. É muito prazeroso. Porque nós às vezes, e isto aprendi na faculdade onde o professor Carlos Matos trabalha, e também onde a minha querida amiga Susana trabalha, nas duas, porque eu gosto muito da hibridez. É um bocadinho daqui, um bocadinho dali, papapá. Matizados, não é, professor? O matizado é que é interessante. Mas nós às vezes, estava eu a dizer, e foi ali na faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, foi na parte das Ciências da Educação, que nos ajudam a melhorar a nossa capacidade projetual. Isto é, quando olhava para a Inês com 13, 14 anos, para a Sara foi do primeiro grupo de alunos com quem eu trabalhei, conjuntamente com o Tiago, o filho da Magui, a minha primeira direção de turma, e eu, é bonito isto, olhar para eles e projetar o seu caminho. E eu já sabia. Por agora armado em par e sabichão. Não é verdade, é? Eu já sabia, é muito presunçoso. Mas estou aqui várias pessoas que têm como ofício, são professores, nós olhamos para eles e percebemos que ali vai sair uma coisa muito bonita. Não é? Como se fosse uma flor a desabrochar. E é uma árvore a crescer. E por que não um poema a ser escrito? E por que não um poema a ser escrito? Ou a Magui a pegar no seu pastel, no seu óleo, e fazer as suas travessuras da tela. Não é? Pedro, e sim, depois Clarinha. nós, professores que vamos estudar e que fazemos mais, preparamos mais, sim. Voltamos a ser alunos e percebemos os alunos. Isso também. é tão bom. E isso é muito bom para nós entendermos cada vez mais o papel do aluno. Estou tão de acordo contigo. Estou de acordo contigo. E aconteceu comigo, e está a acontecer, eu cada vez menos preciso ser protagonista das nossas aulas. Cada vez menos. Cada vez menos tento ser menos protagonista das minhas aulas. Planifico as aulas, tento levá-las, mas quase como um gestor de cena, não é? E depois chegam os tipos do jazz. Ai, não quero ir, não sei o quê. Porquê? Ai, só canto em jams. Não, agora tens que ir naquele momento e vais cantar isto. Se fosse a Susana Baldac, mandava o gestor de cena às ortigas. Olha, se calhar agora leríamos mais qualquer coisa, não é? Sim. Não sei, tu é que sabes, não é? É o Bernardo. Pois. O senhor Bernardo Castro Pinto. Nunca iria perceber que ele era o Bernardo. Claro. Fotocópia. Não? Olha, pois então, só um pequeno apontamento. Agora, É barbudo. uma vez, o Bernardo era para aí 99, talvez 98 ou início de 99. Encontramos uma pessoa que era meu cliente no ginásio onde eu trabalhei, com muito gosto, moto e companhia. Não é publicidade que eles não precisam. Nem eu. De dar publicidade. E o nosso amigo disse assim: ó Pedro, com franqueza, pode ter a certeza que ninguém diz que ele é filho do carteiro. Com toda a certeza. Fernando. Ora, então, muito boa noite. Eu não estava à espera de nada de fazer isto. Isto foi mais ou menos meia semana atrás, que foi eu ligar ao meu pai a perguntar o que é que significava certos elementos do poema dele, que foi logo o primeiro poema que abre este livro, e por causa disso o meu pai anda cá tu, que vais ter contato E só para ser mais objetivo também na leitura e na análise do poema e depois também da obra que está inserida neste livro, eu irei referir-me ao meu pai agora como simplesmente Pedro, ou autor. É melhor assim para mim. Vou fazer a parte que o primeiro logo poema que abre o livro, e isto tem tudo também do grande parte dos poemas do livro do autor, é uma grande vertente existencialista em todos eles, ou especialmente na imortalidade da alma e em certeza quase na ideia do destino, especialmente na palavra flor, na poça de mar e no chamado vida na morte. Portanto, a vida e a morte estão presentes em todos os poemas do autor, quer mesmo que ele saiba ou não, conscientemente ou subconscientemente, estão todos presentes nos poemas dele. Ora então, cá vai
vou dizer o poema e depois eu revelarei mais o porquê de vender o peixe aqui do autor. Acordas a cada dia mais bela. Acordavas sonho, agora acordas face. Creio que uma manhã acordarás rosa e depois jasmim. E não é para mim, é por ti. Emerges de ti própria, ó ingênita alma de mim, sem visível fim. Ora, Muito obrigado. ora, Isso é verdade. Obrigado. Sr. Pedro. Há um crítico americano que eu tenho uma grande admiração, que é o Clifford Leigh Sargent, em que ele diz o seguinte: as únicas 3 coisas que valem a pena escrever sobre é amor, a morte e sexo. Ora, todas estas 3 estão englobadas no tema universal que é vida e a morte, especialmente a justificação da vida humana. Todos os poemas do autor são quase um exercício de agarrar a vida pelo canastro, agitá-la e dizer em alto e bom som do que estou vivo. Ora, outra coisa também é que todo o exercício, e para que todos os leitores e leitoras sérias de literatura sabem que, especialmente no nosso mundo moderno, uma vida só é demasiado pouco. Portanto, nós lemos literatura, lemos poemas, lemos Dante, Shakespeare, Chaucer, Tolstói, Dostoevsky, Charles Dickens, o Pessoa, o Camões. Tudo isso é para nos preencher de almas que não são suficientes. Porque a nossa alma não é só apenas suficiente para navegar as águas da nossa vida. É demasiado pouco. Ora, neste caso, no poema As Palavras Acordadas, o Pessoa, ele dizia que um dos únicos poemas dele que foram publicados como Ricardo Reis, que era: tem presente no coração um pouco do Olimpo e ser como os deuses não se pensam. Neste caso, nós somos uma espécie existencialista, porque ao contrário dos deuses, nós pensamos. Nós somos demasiado cientes da nossa existência. Por isso temos esse existencialismo da nossa finitude. Não somos deuses, não somos seres imortais. Portanto, temos que arranjar maneiras de vencer a morte. Ora, e apesar do Pai Tempo, que nos vai reduzir todos a cinzas, não importa o quanto tempo levará, a única coisa que nos restará são as palavras. Portanto, nem os deuses, nem o Pai Tempo consegue adormecer ou pôr em sono as palavras. Elas ficarão sempremente, imortalmente acordadas. Posso só fazer uma pergunta? Diga. Desculpe, tratei por tu, peço imensa desculpa. Eu gosto do teatro, esqueci-me de sair do personagem. Uma coisa que me dá gosto é que tu vais a cada verso, a cada palavra, e eu tento, um amigo, eu tento fazer isso, que é cozer cada palavra de modo que aquilo tenha pelo menos o significado que eu lhe atribuo quando escrevo. Mas tu depois tens o atrevimento que me agrada, que é, puxas uma linha daqui e o verso começa a flutuar em termos de significado. Puxas uma linha daqui lá e daqui a bocado já não é o verso que eu escrevi, é uma coisa que já dizer que é. E isso é muito bom. Porquê? Eu e o Arnaldo Trindade falámos muito sobre isso, que é a intenção do autor e a interpretação do leitor. É quase uma hermenêutica, que é legítima. É muito legítima. E por isso é que eu te convidei. Por isso é que eu te convidei. Entendes? Já se percebeu que ele lê pouco. Aliás, eu e a mãe escondemos os livros e deitámos a chave à cadela, mas ele encontra sempre que a cadela é cúmplice. É pouco. E depois dá-me um especial prazer porque critica. Está-se a borrifar se eu sou pai ou não. Depois faz-me perguntas: porque é que escreveste isto, porque é que não escreveste aquilo? Eu nem sempre me apetece responder. Claro. Porque também os poetas, ou quem se atreve a acordar as palavras, não escrevem sempre sobre si. Se calhar até nunca escrevem sobre o eu poético. Ou pessoas que vêem na rua, ou no céu, não é? Ou na rua e no céu, ou no mar. O mar está sempre presente. Sempre presente. A capa do livro de Luís Gomes, e faço assim, ontem
já dei um forte abraço ao Rui, porque é uma relação de amizade, obviamente, e ele sabe o apreço que eu tenho por ele. Que quando estou, só fazendo aqui um pequeno parênteses, eu quando estou com o Rui, e vocês perceberam, de repente viajamos para vários sítios. Claro. Ilustrado. Com o Arnaldo Trindade a mesma coisa. E o Arnaldo Trindade levanta-se e diz, e eu pergunto onde vai? Mas eu trouxe ontem o Sprecher e ele diz, não, deixa estar, que eu quando vem traz. Não traz o exceto que eu ia partilhar. Partilhar não é no sentido de dar novo. Um dia destes consegui falar-lhe de uma poeta que ele não conhecia. Eu fiquei satisfeito. Porque o teu pai é o novo, contemporâneo, é algo assinalável. E é muito refrescante. Ouvir o Arnaldo com 89 anos, depois teve uma mundividência avassaladora. E ainda há pouco esteve aqui com o Paulo Pinto. Quem editou agora, na mnemónica, aconselho a palavra do Arnaldo dita por ele próprio. E ele estava sempre a falar do novo e do contemporâneo, e queria mais, e queria mais, e queria mais. E mais, podia conformar-se, mas não. Então o Arnaldo saiu, foi ao escritório e trouxe a terceira edição do Só. Foi o único livro, como sabem, que o António Novo escreveu. E disse-me que tinha comprado a primeira edição, quando tinha 17 anos, na rua do Dr. Ricardo Jorge, com a Maria Júlia. É este tipo de pessoas que nos acrescentam. E sobretudo, como a minha amiga disse, mais do que acrescentar. Que o Coronel Trindade conheci-o porque disse ao Odete Souto, não te preocupes, eu levo esse teu amigo. E então dei-lhe boleia de casa até Baião e fomos a falar de quê? Fomos a falar do Essa de Queiroz, que está ligado à aldeia de Guiães, que é a aldeia dos avós maternos dos avós, no fundo é dos avós, materno dos meus filhos. A cidade de Esterra está lá, porque o Fernando saía do Largo do Eiró e ia nas serranias até chegar a Tormes. De Ferreira de Castro, que era amigo de tua casa, e que teu pai e tua mãe têm uma admiração. E está esquecido, e eu a selva, a lei, a neve, é tudo suculento. E é este tipo de cruzamentos na nossa vida que é o que tu dizes. É apanhar. E a partir de dada altura, só queremos que estejam connosco as pessoas de bem, de bondade. Bondade. E não até falamos sobre isso. Um sentimento que cruza os outros todos. Na minha opinião, se me permitem, a bondade é excepcional. Para já não abunda. E desculpa o meu pessimismo. E depois, quem a tem, ou quem é vestido por ela, evita outros menores, que eu vou escusar de lhes dizer, porque a bondade não deixa. Portanto, nós só escolhemos as pessoas que queremos. Isso é muito bom. Mas às vezes também, não sei se o universo, se a Unir, que é uma nova carreira de autocarros para o Val de Sousa, traz-nos pessoas, nós perguntamos, porquê? E a dada altura estou a falar com uma pessoa num sítio qualquer, coisas como estamos, mas que tínhamos falado já há 20 ou 30 anos atrás. Isso é que é muito bom. Muito bom. Percebeste? Como tu me levas para esta gente toda. Não, olha, queres ver? Vou dar espinhos. Não, tirei. Tu tinhas concluído, filho, não tinha? Eu não, tinha concluído. Não, só agora um pequeno apontamento, querido. Tinha. O Alves está à vontade. Não, lembras-te? Eu vim cá porque ouvi o Barreto Guimarães a falar de um poeta numa entrevista na RTP, um poeta americano. E eu vim cá e tal, eu e o Rui andámos aí à procura, não havia-se. Não sei dizer, não tem problema. O Rui também estava aqui, como está, sempre, tipo Eletrão de Valência. Sempre, não é? Atender atender. Isso não tem problema. Cheguei lá mais. Bernardo, isto assim ouvi o Barreto Guimarães, quem é o autor? Robert Frost. Robert Frost. É claro que eu fiquei Frost. Amigo, se calhar vamos avançar para outro poema, não é? Bernardo, queres dizer algo mais? Desculpa, tens razão. Estava num caminho. Não, era só a conversa que tiveste com ele. Pois está, o Bernardo daria outra conversa. O Bernardo dava outra conversa. Não, era simplesmente uma coisa que eu notei nos teus poemas, somente por exemplo, na Poça de Mar, que tu fazes, por exemplo, o jogo da vida do destino, ou o destino é uma coisa que parece que te inquieta, ou essa impressão que dá, especialmente na decisão,
ao poema que tu fazes da incerteza da decisão, portanto, é saber que não tenho isso, portanto, eu herdei isso de ti, portanto, culpo isso. Oh, Sr. Bernardo, desculpe, eu dou isso do pai do Bernardo, eu não sou o pai do Sr. Bernardo. Faltou o pai do Bernardo. Mas, sim. ora, então, eu vejo que tem isto somente no primeiro, no acordar, em que tu fazes a alusão de face, rosas e jasmim. Tu não te apercebeste, mas tu fizeste a trindade dos poetas árabes, somente do Rumi, tu fizeste a trinidade do coração, a alma e o espírito. Então, com licença. Então não notaste essa trinidade que fizeste? E porquê que dizes que eu não notei? Se me perguntar antes. A partir do princípio que nunca leste Rumi, portanto não deverias ter. Estão a ver o que a gente faz? Ajuda a nascer, a criar. É verdade! Nunca li. Estás a ver? Mas eu não li Rumi, mas Romei na mesma. Até ti. Não é? Não é, meu filho? Peço desculpa por esta piada a pai. Eu, como filho, peço desculpa. Sim. Não, e notei que tu fizeste essa trinidade da face a representar o corpo, a rosa, os sentimentos da alma, e depois o jasmim sendo a flor dos poetas a representar a espiritualidade e a temperança. A temperança aí, eu não percebi a anterior. Espiritualidade. Pois tu sabes que a espiritualidade está presente. Há um que é o Viagem Interior. Eu escrevi que gosto do invisível, gosto do dizível, sorrir no risível e afasto-me de outras coisas que não me interessam. Não, e a ideia que eu estou a dar, que não concluí daquilo, da ideia, pai, de uma vida não ser o suficiente, e por isso nós lemos os livros ou os leitores sérios que respeitam os textos e releem uma e outra vez, também esquecendo de adicionar que também, paradoxalmente, também uma vida é demasiado. Por isso também a literatura ajuda por aí. Daí o lado paradoxal. Sim. E há o facto de este livro também ter-me ajudado, que eu, isto somente para quem conhece o autor, especialmente apesar de eu já estar a minha vida toda e mais de metade da vida do autor já haver esta relação de pai e filho, havia lados que eu desconhecia ou que conhecia, mas depois comecei a conhecer mais aprofundadamente e com uma relação mais próxima, porque em parte, ou mesmo isto vem para depois a individualidade do livro, que depois é universal, porque um livro feito para todos merece ser lido por ninguém, e a coisa do livro do meu pai, peço desculpa, eu agora enganei-me. O livro do autor. Sempre está mais de um minuto. A coisa do livro do autor presente é que são todas as experiências individuais que o Pedro teve ao longo da vida dele, especialmente um que ele fala de ser menino e depois o crescer para ser adulto e ser pai e professor, participar no mundo da sociedade moderna, e quanto isso mudou ao longo dos anos que ele teve a crescer de criança para adulto. Todos esses sentimentos que eu e o meu irmão tivemos que partilhar com o autor e depois também com o senhor. Lamentavelmente o João tem aulas e não pôde faltar, porque senão... Aliás, estava ali, mas não está aqui fisicamente. Exato. Tudo isso deu em que todos os autores que sejam experiências tudo individualistas são os mais universais, porque depois é o público em geral, ou o público leitor, percebe que este autor ou esta autora pôs em palavras aquilo que eu já tinha no meu subconsciente, mas não conseguia pôr ou dizer ou escrever. E a mesma coisa isso o autor em questão faz. Todos os bons livros, ou aqueles que nos acompanham ao longo da vida, e aqueles que me acompanharam, e que apesar de todos os livros que eu já li e não ter ciente todos os nomes das personagens, todos os cenários ou todas as... Sr. Deputado, 30 segundos. Eu demoro o tempo que quiser. Não é isso. É a mesma coisa com os poemas do autor, e aconselho isto somente não só para os poemas do autor, mas quem gosta mesmo de poesia,
procuro dos melhores da nossa língua, os melhores da outra língua, se souber falar outra língua, que decore, que assim o poema torna-se seu, e se dizer uma e outra vez, repetidamente, sozinho, que isso seja o seu próprio templo, e que vai ver que há uma metamorfose, que o poema transforma-se e nós transformamos com o poema e por causa dele. Portanto, é essa. Estava às horas, realmente. Percebeste que é que eu convidei? Não, querido, é só uma questão de estamos aqui numa maratona, concordas, não é? Pô, marcámos isso depois, até, sei lá, para a casa da mãe e tal. Eu compro o vinho, não te preocupes. Ok. Mas é interessante, que é uma postura que eu tenho com os colegas que às vezes trabalham connosco para aprender a começar a trabalhar na escola, não é? Ponham-me em causa, discordem de mim. Eu gosto é que discordem de mim. Quero que me perguntem porque é que faz isto, ou eu não quero que você faça isto. Aqui, desta conversa, eu, por exemplo, destes elementos que o Bernardo, na vida, na morte, na alma, na espiritualidade, ia-me sair misteriosidade. Está bem, tia? Está bem, tia? Beijinho grande. Beijinho. Já me curei. Beijinhos. Está, Manuel. Tudo bem. Até breve. Está, querida, obrigado. A minha tiazinha tinha um poema. Mas estava eu a dizer, com a poesia, com a prosa, é interessante só esta multiplicidade de significados e de discordâncias até. Discordâncias, mas são caminhos paralelos e ambos possíveis. Nico, continuamos? Poema Alexandre. Alexandre Vasconcelos. Vais ter que me emprestar o livro. Claro que sim. Páginas? Posso ir aí? Sim. Fica aqui. Obrigada. Uma gentileza. Eu tenho que vos contar isto. O Pedro convidou-me para ler o poema. E eu não sou uma mulher de palavras. Desculpe. Eu sou uma mulher das ações, do palco até gosto. Mas a ação, da dança, não tem nada a ver com as palavras. E fiquei assim um bocadinho em pânico. Pois. Então, li o livro todo, em voz alta, várias vezes, porque realmente é assim que eu consigo sentir a poesia. Vou lendo e vou sentindo e descobrindo cada poema à medida que eu leio em voz alta. Li muitos! E depois disse, olha, não é melhor eu escolher um poema? Sim, escolha à vontade. Ok. Olha, gosto destes 4 em especial. Sinto-me confortável com eles. E o Pedro o que é que fez? Como sempre, me tira da zona de conforto. Escolheu outro. Escolhe outro e eu olhei para ele e disse, não é bem isto. Li. Graças a Deus é pequeno. E depois pensei, não, isto até faz sentido. Faz sentido porque o Pedro, numa fase muito difícil da minha vida, para além da família fantástica que tenho, deu-me muito apoio. Tirando-me, precisamente, da zona de conforto. Vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos conhecer os amigos. Fiquei completamente atordoada, já nem tinha tempo para pensar no problema. E como ele tem tendência a tirar-me sempre da zona de conforto, eu vou ler o poema que ele selecionou e que realmente faz sentido. Depois de todas as vivências que ocorreram. Então é assim, conseguem me ouvir? Sim. Pronto. O nosso abraço. No vosso abraço, o tempo recua. Olha o mundo e nosso amor viaja. Abre caminhos de vida em tempo infante, na infinita nascente de nossa gente. Mas forte. Como diz a Ana Celeste Ferreira, os mais difíceis de ler são os mais pequenos. Está bem. Porque aí há tanta coisa, não está tudo naquele plano. Disse-me o autor. E agora? Muito bem. Depois andávamos aqui os dois, tivemos longas conversas, vários encontros e deparámos-nos aqui com uma pergunta que achamos interessante, para a qual eu trago uma resposta um bocadinho especial.
um bocadinho especial, e tínhamos decidido lançar também ao público o que é poesia. E eu trago aqui uma primeira definição de poesia, dada por um aluno nosso, com 15 anos. Pronto, eu acho que não vou cometer aqui nenhuma inconfidência. Sou professora de Educação Especial e, portanto, os meus alunos são especialíssimos. E então, Leonardo, o Pedro foi lá à sala e perguntou-lhe: Leonardo, então, o que é poesia? E o Leonardo respondeu: poesia é um conjunto de palavras bonitas que, quando se juntam, causam sentimentos como felicidade e amor. Pronto. Penso que o repto que está lançado. Em termos de conversa, em termos de conversa. Alexandra, claro. por exemplo, ainda acabou de dizer que lendo os poemas em voz alta e lendo-os várias vezes. Sim. Desculpa, coisas novas. Coisas novas, novos significados. E depois daí nós passamos para uma conversa também muito interessante, que não deixa de ser também, não foge do mote do que é poesia, que foi entre se a poesia deve ser lida e cantada, o impacto que tem. E tivemos a partilhar várias experiências sobre isso. E realmente acaba por se descobrir poesia numa canção ou uma canção numa poesia. A mim aconteceu-me uma coisa muito engraçada com um autor, um cantor como o Rui Veloso, que tem um poeta fabuloso, que é o Carlos T. E nós parece que esquecemos-nos do poema. E um dia eu deparei-me com o poema fora da música e li o poema. E realmente olhei para o poema com outros olhos, mas depois de o ler eu achei que lhe faltava a música. Mas a verdade é que quando eu ouço a música neste momento, eu já a ouço de outra forma. E o poema parece que se elevou e que melhorou a música e, portanto... E depois temos vários contextos de musicalidade num poema. Temos o verdadeiro cantor, como é o caso do Rui Veloso. Temos o caso do Pedro Abrunhosa, que não é de todo um cantor, é um dizer, mas que dá ritmo, dá melodia ao poema. Temos desculpem, mas é exatamente isto que eu sinto, uma Simão de Oliveira nesta fase da sua vida, que interpreta a poesia sem cantar, porque já não canta, não podemos dizer que é uma voz fresca, cristalina, mas que transmite um sentimento ao poema que faz renascer a toda a hora. E nós ouvimos uma, e duas, e três, e quatro, e cinco, e não nos cansamos de ouvir aquele poema dito por aquele cantor. Pronto, e com isto me calo, porque foi a nossa conversa. Sim. Que dará... Sabes que nós estivemos com o T há pouco tempo, há 2 semanas, e ele diz uma coisa muito particular. Ele é uma pessoa muito desempoeirada, muito despojada de si próprio, que é muito assinalado. E ele diz que o poema não existe sem a música do Rui. Por outro lado, o Arnaldo Trindade diz que o poema tem que ter prosódia, tem que ter musicalidade. Exatamente. A Magui, as primeiras coisas que eu escrevi, ela fez o favor de ler, disse: a tua poesia foi uma conversa, não sei para quem é que se dirigiu. Disse, a poesia deste rapaz tem ritmo. Tem ritmo. Eu não sei o que é que vocês pensam. Xaninha, ajuda-nos, querida. Pronto, lançamos o que é que tu pensas disso? Tu és uma mulher tão discreta e tão consubstancial também. Deixa-me sossegada no meu canto. Não, Pedro, sabes que tu és uma pessoa muito especial, de facto. Poesia, querida. Não, eu sei poesia. Eu sei, amor. Mas queria-te dizer que tu és, de facto, a tua singularidade. E agora eu vou dizer uma coisa que já te disse, mas se calhar já não te lembras. As tuas aulas, muitas vezes,
eram tão especiais e tão excepcionais que eu via que tu tinhas que ser uma pessoa de facto na sensibilidade e com uma poesia enorme dentro de ti. Tu és um poema. Tu és o poema. Porque despertas emoções, sentimentos, e a poesia está em ti e tu na poesia. Pronto, não sei se foi como saiu agora, mas é o que eu sinto. Está sempre a empurrar para desafios novos. Sempre. Vamos ouvir a nossa Baldac sobre esta... A nossa grande cantora de jazz. Sobre esta temática da música e do poema. A música e a poesia. Exatamente. Complementam-se, eu acho que sim. Eu gosto muito de cantar em português, precisamente pela letra, pela parte da poesia. Gosto bastante. E acho que se complementam mesmo. Mas tu achas que a música ajuda a poesia ou a poesia ajuda a música? Depende. Há pessoas que, por exemplo, compõem primeiro um poema e depois querem musicá-lo. Isso. E o contrário. E têm uma música e querem um poema. Mas quem fica a ganhar? Nós que ouvimos. Quer a música, quer o poema. Acho que sim. O Tordo conta muitas vezes que se... Mas concordas ou concordam que há poemas que pelo ritmo que têm e pela melodia que encerram, que quase que não precisam de música? Sim. E aquilo que tu disseste há pouco, que viste o poema fora da música. Isso. E que nunca mais olhaste para a música da mesma forma. Exatamente. Acontece imenso. E isso fez-me fazer isso muitas vezes, que é tirar o poema da música, lê-lo, analisá-lo, porque depois eu vou ouvi-lo de uma forma completamente diferente. Eu, quando gosto muito de uma música, tenho a necessidade de ir à net procurar a letra para eu me deliciar porque gostei de ouvir. E acho que complementa realmente. Não é? Acho que... especialmente quando nós... Eu sou educadora de infância e trabalhei muito tempo com crianças já da primária porque estava num ATL. Às vezes eles cantavam e não sabiam o que estavam a cantar. E eu provocava-os e dizia, vocês sabem o que estão a dizer? E eles não sabiam, porque eles diziam aquilo supetão, eles aprenderam aquilo. E quando iam ler o texto, eles... percebiam que gostavam porque aquilo lhes dizia alguma coisa. Era muito interessante isso. E às vezes os miúdos, especialmente os miúdos pequenitos, cantam porque ouvem e não sabem o que estão a dizer propriamente. Portanto, não é? De certa forma, a música acaba por distrair-nos do texto também. Sim, talvez. Por outro lado, nós temos que a retirar para digerir, já como dizia outro dia, não é? Comer o poema, digeri-lo e depois... muito interessante. Este exercício de retirar o poema da música e depois ouvi-lo outra vez com a música, certo? Não vamos... Não sei, isto é uma coisa muito pessoal. A escrita para a canção é diferente, penso eu, da escrita para a poesia. Não tem uma técnica diz o Carlos de métrica. Eu às vezes estou a ouvir fado, eu estou a ouvir fado e estou a contar as sílabas. E agora outra questão. Nesse encontro o Carlos T referiu isso precisamente. Exatamente, que a escrita para a canção não é propriamente a escrita para a poesia. É diferente. Pois, não é a mesma coisa. Pronto, mas íamos àquilo que também falámos outro dia. A poesia tem obrigatoriamente que ter métrica? Tem obrigatoriamente que ter rima? Não. Mas também não tem que não ter. Exatamente. Que agora está na moda não ter. Mas também é uma arte. Sim. A poesia. O Bernardo podia ajudar aqui um bocadinho. Mas deixa-me só. Posso só dar um saltinho, filho? Há aqui uma pessoa na sala. Estamos a falar de música, estamos a falar de poesia. E que a vida dele foi essa. Andar a pegar nos poemas, na música, nos cantores que os cantam. É meu amor. Está bem, Depois vais-me autografar. Deixa ver. Bernardo, sabes que eu olhei para... Eu conheço-te assim, nesta beijinha. Desculpa interromper, é muito rápido. E achei que eras o João. Isso é bom depois para eu ir a Bragão. Pois é, a Bragão vai... Está combinado. Carolina, muito obrigado por ter vindo. Que eu não li. O não li, que é filho do Arnaldo Trindade, passaram a vida deles a pegar os poemas, na música, nesse duo, pô-los a cantar e eles a gravar para depois partilhar, que é uma coisa muito bonita.
gostava de falar, dissesse alguma coisa acerca disso. Por favor. Foi uma experiência lindíssima, mas eu queria chegar atrás à questão da música. Quando quiser, por onde quiseres. Da poesia. Pronto, Só para dizer uma coisa. Há deserts que dizem poemas e que os transformam em música, só dizendo. Eu queria lembrar o Mário Vieira. Sim, Mário Vieira. Que nesse aspecto, para mim, é o maior. E queria... O João Vilaré, por exemplo. Um bocadinho mais atrás. Sim, mas... Diferente. Diferente. Mas quanto à música e à poesia, os melhores, para mim, são aqueles que conseguem, eles próprios, sem necessitarem de produtores, digamos, que é quem faz esse trabalho da junção. Os melhores são aqueles que o fazem eles próprios e criam. No caso do José Afonso, por exemplo, vocês gravaram e trabalhou para a Orfeu. O Gordal Trindade fundou a Orfeu, como vocês sabem. E a Orfeu foi... Sim, mas isso é importantíssimo. Um cunho na liberdade de Portugal. Também estava no meu pensamento. Realmente há poemas e dizeres que não precisam da música. Pronto, e que se calhar a música talvez atrapalharam um bocadinho. Talvez, mas por exemplo, Luísa, a Ana Celeste Ferreira pega nos poemas dos poetas, das poetisas, como diz a Conceição Lima, da Rádio Vizela, e transforma numa outra coisa, não é? Não é? Como é que ela faz isso? Partilha, que nós temos. Como é que ela faz isso? A Celeste transforma os poemas numa música, aquilo que o Noli estava a dizer, não é? Dá-lhes musicalidade e usa a música. E ela faz outra coisa, que é ela escolhe as músicas na sua tradução da palavra que lê. E ao fazer isso é uma harmonia muito melodiosa, se quisermos. Não sei se me estou a fazer entender. Spoken words, não é? Spoken words. Não é? As palavras faladas. Muito bom, gosto muito. E foi assim que o Arnaldo Trindade convenceu os grandes a gravar a sua própria voz. Para quê? Foi um convite à eternidade. E isso é muito bonito. Que é o que o Paulo Pinto está a fazer agora com o Arnaldo Trindade. A ler Arnaldo Trindade. Não sei se querem dizer algo mais. O que referiste disso da música, quem acabas de decidir mais o poema ou a música, eu posso dar uma perspectiva completamente diferente, porque vocês nasceram numa altura em que houve o boom da música portuguesa. Eu passou-me essa era completamente ao lado. Na altura, nos anos 2000, a maior banda portuguesa para mim, para a minha infância, eram os Desertos, dos Morangos com Açúcar. Estão a ver o que era, não é? Era assim naquela altura. Bons e maus tempos. Ora, portanto, todas as músicas que eu ouvia eram britânicas ou americanas. Tudo na rádio, portanto eu não entendia, obviamente por ser muito novo e não saber a língua, não entendia nada do que eles diziam. Estava sempre apenas a ouvir a forma como eles diziam. O que foi uma coisa que, quando depois aprendi o inglês, estou a reparar nisso, que a forma como eu lido com a língua, ou com as línguas em geral, é completamente diferente por causa dessa experiência que eu tenho. De, isto somente no português, até a ver a sonoridade das palavras, ou a escolha de uma sílaba ou de um sinónimo da palavra correta. Por exemplo, no poema que eu escolhi do autor, ele escolhe a palavra ingénita, eu não desconhecia essa palavra, que era simplesmente uma da relação de a alma já ser de algo dele próprio, que eu não conhecia essa palavra, não conhecia essa relação, mas assim, ingénita, já do som, da sonoridade, já faço essa relação com as palavras. Ou o facto de ver, por exemplo, quando eu leio os livros que eu estou agora a ler, um do Dickens no original, eu aprendi palavras como betoken. Betoken era dar sinal de algo. Por exemplo, o meu pai é assim, sinal de estar pensativo. Betoken with
with a thoughtfulness, seria assim. No, never. I hope so. Dá-se uma boa impressão. E seria esse tipo de relação que eu tenho tido com as palavras ou com a poesia, porque para mim sempre, no que toca à música, por exemplo, mesmo assim eu valorizo muito mais a instrumentalização ou música por si só, e depois é que só a letra. Por isso é que no tema, no que toca, se era a música ou o poema que eu beneficiava, eu escolho que seria a música, porque todos os poemas que eu li foi sempre sem acompanhamento nenhum, e mesmo somente todos os poemas que eu li, ou em português ou em inglês, têm o facto de, depois de ouvi-los, ou ditos por leitores nativos, era sempre o spoken word, como foi referido há pouco, e era de uma maneira que o poema por si só basta. Não é preciso adicionar mais nada. Que é o caso do Charles Bukowski. Sim. Não é? Que também vou apresentaste e eu reverencio-me por isso. Sim. Tema de conversa entre mim e a Maria, porque a filha também o apresentou, não foi? Salve. Eu vi, foi um filme que me marcou muito, baseado nos Contos da Loucura Normal. Eu vi há muitos anos e foi assim que eu conheci o Bukowski. É porque os poemas dele, não, justamente da natureza dos poemas dele, não é necessário música. Não, é assim, o maior, como é que se diria, o maior proclamador dos poemas dele é um irlandês chamado Tom O'Pelham, que ele é o principal declamador da poesia do Bukowski. Portanto, e é só a voz dele. Ele não precisa de mais nada, não precisa de montagem, nem precisa de som de fundo para absolutamente nada. E a mesma coisa, creio, que a mesma coisa com a poesia do autor, não precisa de mais nada. É simplesmente lido por declamadores muito mais capazes do que eu. Diga. Eu tinha tanta esperança que a Balzac quisesse cantar um deles. Já me meteste de qualquer. Pronto, peço desculpa, os direitos de autor não existentes. Nós vamos também. Obrigado por teres vindo. Obrigado. Muito obrigado por teres vindo. Beijinho. Um beijinho ao Luís. E então, já falamos tanto no Real Trindade, eu então teve a referência. Posso vir agora? Posso? Sim. Pois então. Com licença. Quando quiser. Isto é orgânico. Desvario ao domingo. O Saraiva, pena nas taipas a 3. Louro, papagaio, tolhido pelo tinto, em bafiantes tardes de domingo. Interpelo-a em escárnio palavroso. E erra catinhoso, o louro desdeitoso. Pensa o Saraiva, prenho de raiva, para a porca que o pariu, grunheu nas pedras da Rua das Taipas. Quental arrasta pé ante pé. Outrora um ladino, esgueiraste de Maria, que por horas sobe como Saraiva, a mesma das Taipas, no mesmo domingo. Em outro 3, foram de quando em vez, todos eles 3, em tardes poucas, de loucas, fartas tardes, vais ver como ardes, diz a Maria. Em profecia de seios hirtos, desata o louro aos gritos, em vernácula verborreia, de palavra alheia. Segue, estás louca, Maria, Saraiva e Quental. Os 3, em fim de tarde, louco, sobem rumo franco ao dos mártires, outrora olival. Seguem e gritam: somos filhos da mátria. E o silêncio enxuga-os e a tarde fenece. Digo, podemos encerrar? Sim, este teria sido realmente o meu eleito. Muito bem, então só me resta. Estava. Ouviremos outra vez, mas só que me resta agradecer-vos
foi um grande privilégio ter-vos cá comigo neste momento que é especial, de facto. Claro. Que é a partilha das palavras com quem gosta de as dizer, com quem gosta de as ouvir e, no fundo, mais do que importa é atribuírem outros significados ao primeiro significado que eu quis dar quando escrevi cada verso de cada poema. Sendo que às vezes partilhei isto há pouco tempo, acabei de escrever um, não muito longo, demorou-me, e não é exagero, 4 anos a acabar aquilo. Porquê? Porque eu escrevi o primeiro verso e não conseguia traduzir aquilo que tinha visto, que me tinha interpelado, que me tinha chamado. E o melhor é pausá-lo. E depois voltava e pausava. E o curioso é que eu, a cada passo, encontrava-me com a razão que me levava a escrever esse poema. E até que um dia saiu um poema. E eu agora gostava de partilhar convosco, sem vos maçar, apenas para concluir, um poema. E irei acompanhado. A névoa do crescente afastamento da razão transcende a vontade fugidia do eu. Que já é um outro. Um outro aliado. Um outro à deriva no mar que lhe é estranho. Um outro que vagueia ao sabor de um vento. Insensível que o afasta até à exaustão do eu. Que será para sempre um outro. Muito obrigado.